Pode o Toffoli estar fazendo um jogo duplo, dando um recado para o Lula ao se aproximar de outros coleguinhas inimigos do Lula, como Mendonça, como o ambíguo Nunes Marques, como Fux e etc. e isso prejudicar o Lula. O Lula recuou. E recuou porque é óbvio, meus caros, se o Lula não recuasse, o que ia acontecer é que a gente ia ser taxado duas vezes, uma vez pelo Trump e outra vez pelo Lula, porque a nossa economia é totalmente dependente da economia dos Estados Unidos. Busque apreensão na casa do Lindbergh, imediatamente. A única forma do STF resgatar um pouquinho de credibilidade seria mandar fazer uma busca e apreensão na casa do Lindbergh, pegar o celular dele e da Gleisi Hoffmann para ver qual é a conversa que os dois estavam tendo ali. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Tribunal Eleitoral aciona tropas federais para atuar nas eleições do RJ. É isso mesmo. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu solicitar ao Tribunal Superior Eleitoral o envio de forças federais para atuar nas eleições deste ano no estado. Segundo a Corte, a medida é necessária diante do controle territorial exercido por organizações criminosas em parte dos municípios fluminenses. A decisão foi tomada na quinta-feira no plenário do TRE por unanimidade. O governador interino do estado, Ricardo Couto, apoia a solicitação. Para justificar a necessidade de colaboração de tropas federais, o presidente do TRE-RJ, desembargador Cláudio de Mello Tavares, destacou que muitos eleitores votam em territórios controlados por criminosos armados, principalmente na região metropolitana do Rio de Janeiro. Moraes age em investigação contra Flávio Bolsonaro. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, agendou para o dia 28 de julho, às 14 horas, o depoimento do senador Flávio Bolsonaro à Polícia Federal. A oitiva faz parte da investigação que apura uma suposta prática de calúnia contra o petista Lula. O inquérito teve início após uma publicação feita por Flávio Bolsonaro na rede social X em 3 de janeiro de 2026. Na postagem, o senador atribuiu ao presidente da República acusações como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, apoio a terroristas e ditaduras, além de fraudes eleitorais. O parlamentar também compartilhou imagens de Lula ao lado do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acompanhada das afirmações de que o chefe do executivo brasileiro será delatado. A decisão de Alexandre de Moraes atende uma manifestação da Procuradoria-Geral da República, que concordou com um pedido para que a Polícia Federal colhesse o depoimento do senador durante o andamento das investigações. O Lula prometeu revidar o tarifaço do Trump na base da reciprocidade, ou seja, se vocês tarifarem os nossos produtos exportados, nós tarifaremos os que vocês exportam para nós. Na hora de agir, no entanto, o Lula baixou o tom, recuou e saiu para socorrer as empresas brasileiras. A verdade é que na hora de falar grosso, o Lula afinou. E o motivo é constrangedor e eu vou te contar agora. Bom, primeiro, como a gente disse aqui, o Lula subiu o tom, disse que vai fazer, botou 7 nomes ali do Palácio do Planalto para falarem tudo e qualquer coisa sobre o Trump. O Durigan saiu falando que era interferência externa indevida. O Alckmin, até o Alckmin, que não fala nada, nem faz, disse que era injusto. O Vieira disse que era inaceitável. Enfim, saíram falando sobre tudo e todos, mas na hora H, na hora de dizer que vai aplicar a reciprocidade e fazê-la valer, o Lula recuou. E recuou porque é óbvio, meus caros, se o Lula não recuasse, o que ia acontecer é que a gente ia ser taxado duas vezes, uma vez pelo Trump e outra vez pelo Lula, porque a nossa economia é totalmente dependente da economia dos Estados Unidos. Se a gente tarifar o produto deles, encarece o nosso consumo, mais uma vez, para além da tarifa que já nos chegará no dia 22. Será algo bem grave, o impacto que isso vai ter de 18
as nossas exportações, 18% delas terão impacto. Isso resultará numa soma de dinheiro de mais de 7,5 bilhões de dólares de impacto negativo na nossa economia. E o Lula, repito, ainda queria falar da reciprocidade, mas isso é obviamente um absurdo. Os especialistas, por exemplo, aqui ouvidos pelo Globo, disseram que não há espaço nenhum para revide, que a lei da reciprocidade tem um longo caminho e que resta ainda esperar o governo Trump ou sair do governo, ou Lula sair do governo, ou Lula cair na real e começar a negociar. Isso estão dizendo os especialistas. É um negócio óbvio, um negócio explícito. Quem é criança sabe que é necessário ou negociar com o Trump e o Lula ou o Trump, um dos dois sair do governo para essa história dessas tarifas caírem. A reciprocidade só piora ainda mais a nossa situação. Agora, a pergunta é a seguinte: se isso é tão óbvio, se isso é tão explícito, se isso é tão na cara, se qualquer um percebe, por que que o Lula insiste nesse troço? Por que que o Lula fica falando de reciprocidade? Por que ele está fazendo disso um palanque, meus amigos? Porque a política externa do Lula sempre foi palanque, ele não está nem aí para qualquer outra coisa que não sejam as urnas. E aqui é importante que a gente compreenda, porque o seu bolso vai sofrer para que o Lula fique fazendo campanha. Essa é que é a verdade. A gente está frito. A gente está realmente frito porque nós não temos absolutamente nenhuma saída que não seja a eleitoral, ou no Brasil ou nos Estados Unidos. Ou o Trump sai de lá ou o Lula sai daqui, senão a gente vai ficar pagando essa conta com o nosso bolso, e isso todo mundo já se ligou, já entendeu. O Lula, ele fica fazendo esse tipo de discurso da soberania, do palanque eleitoral, usando essa situação toda, mas quando a coisa é para valer, ele não tem como tocar adiante nenhuma das coisas que ele fala. Não tem nada de soberania nisso, não é possível aplicar reciprocidade, a nossa economia não vai aguentar esse tranco, não tem soberania sem economia. Um país completamente fracassado do ponto de vista econômico é também um país sem soberania. É hora de sentar para negociar, e o Lula fica fazendo discursinho de centro acadêmico para ver se engaja o seu eleitorado, que é também de centro acadêmico, né? Vamos dizer a verdade. Hoje em dia, quem se empolga com esse discurso é o pessoalzinho de DCE. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir atento aos desdobramentos dessa bomba, tá bom? O Toffoli é o patinho feio do STF, isolado pelo caso Master. Ele vagueia sozinho no lago, abandonado pelos patinhos que a mamãe Lula gosta mais, que são os demais ministros do STF. O patinho feio Toffoli, ele anda sofrendo bullying dos seus coleguinhas depois que ele resolveu ter um cassino chamado Taiaiá dentro de um resort. E os seus coleguinhas, que também não são flor que se cheire, mas não chegam a tal ponto de despudor, digamos assim, acabaram isolando o coleguinha Toffoli. Diante desse cenário, eu, seguindo aqui a minha historinha infantil, digo que a mamãe Lula olha para o patinho feio e o reconhece como um dos seus e acaba tentando se aproximar. Mas não é por bondade, é porque a mamãe Lula, ela entendeu que o patinho feio pode ser o fiel da balança, sobretudo depois que o Toffoli se tornou ministro titular do TSE, e depois que Lula, entendeu que o Toffoli pode fazer a diferença, sobretudo se ele não votar com o PT, se ele começar a se aproximar da ala, acreditem se quiser, do Mendonça. Quem diz isso é a Folha, dentro de um movimento esquisitíssimo no STF, pode o Toffoli estar fazendo um jogo duplo, dando um recado para o Lula ao se aproximar de outros coleguinhas inimigos do Lula, como Mendonça, como o ambíguo Nunes Marques, como Fux e etc.
etc., e isso prejudicar o Lula. Um sinal importante a respeito dessa possibilidade é o voto recente do ministro Toffoli dentro do TSE, quando ele discordou dos seus coleguinhas mais ligados ao Lula e simplesmente ordenou liminarmente a perda do mandato do deputado federal Paulão do PT. Não sei porque todo mundo do PT tem sempre esses apelidos, né? Vicentinho, Paulão, nunca é um nome normal, mas enfim, determinou a perda do mandato e foi convicto nisso. Isso acendeu um alerta dentro do PT de que o Toffoli pode começar a fazer um jogo para lá do muro petista e está tentando agora se aproximar dele. Vamos aqui nos recordar que o Toffoli até ontem era alguém que o Lula queria ver pelas costas. O Toffoli foi aquele ministro que impediu o Lula de visitar o seu irmão quando ele faleceu. Até hoje o Lula tem uma mágoa grande do Toffoli. O Toffoli também é o ministro que até ontem o Lula queria que renunciasse para que ele, Lula, pudesse, junto do Messias, indicar também o Pacheco. Essa era a jogada. Obrigar o Toffoli a renunciar e o Lula indicaria o Pacheco, agradando o Senado, e o Messias, fazendo com que o Senado emplacasse os dois. Não deu certo, mandou só o Messias e se deu mal, como sabemos. Agora o jogo virou, parece que o patinho feio começa a ter a mamãe Lula de volta nos seus braços diante dessa situação. O Lula vai querer um aliado dentro do TSE para 2016, porque esse é o jogo. O jogo é esse. Depois eles falam que a politização é feita pela mídia, que a mídia fica dizendo que tem alas dentro dos tribunais, mas não. Os ministros se organizam por alas, essas alas são ideológicas e quando não interessa ao jogo político, eles mudam de lado e aí começam, vamos dizer assim, a fazer com que a sua ideologia seja tão mutável, né, que sirva para uma aproximação como essa. Então o Toffoli fez um jogo duplo, saiu do petismo e aí o petismo olha para ele e fala, não, volte para cá. E certamente isso vai também servir para o Toffoli se sentir blindado. Uma das possibilidades para o ano que vem, sobretudo com um Senado mais à direita, é que o Toffoli fosse rifado para que o Moraes não acabasse rifado. Se tiver que rifar algum ministro, que rife o Toffoli. Essa era mais ou menos a visão do Lula, a visão do próprio STF. É dessa maneira que eles estão pensando em se organizar. Se alguém tiver que ser impeachmentado, que seja o Toffoli e não o Moraes. Talvez com isso, com esse jogo duplo, o Toffoli consiga a aderência do Lula. Se o Lula se tornar um reeleito, talvez essa aliança possa fazer com que o Toffoli seja blindado, já que os seus coleguinhas querem rifá-lo no caso de algum dos ministros terem de sofrer um impeachment. Bom, o jogo está na mesa, as cartas estão aí, nunca se trata de justiça, nunca se tratou. Deixe o seu recado, deixe o seu comentário e se inscreva aqui no canal. Lindenberg manda 1,7 milhão em emendas para o MST no Paraná e providência dedina é aguardada. É isso mesmo. Veja o vídeo. Eu vou dar uma de Lindenberg Farias agora. Eu vou fazer isso mesmo. Eu estou preparando, junto com o meu jurídico, uma peça para enviar ao STF, especialmente para o Flávio Dino. Uma peça pedindo uma investigação sobre as emendas destinadas pelo deputado federal Lindenberg Faria. Agora eu vou te explicar. Flávio Dino mandou fazer busca e apreensão, mandou dar medida cautelar contra o nosso presidente do partido do PL por estar encaminhando emendas sem estar no cargo, certo? E pediu explicação de 21 presidentes de partidos, porque eles estão fazendo sugestões de emendas sem ter cargo, ou seja, sem ter a prerrogativa de caminhar a emenda. E é uma coisa da política que todo presidente de partido faz. Aí, olha que curioso. A ministra Gleisi Hoffmann, ela foi ministra, certo? Ela saiu de deputada federal para assumir o cargo de ministra. Sendo assim, ela não podia mais encaminhar emendas. Ela não tinha mais a prerrogativa de encaminhar emendas porque ela estava na posição de ministra da Casa Civil. Todo mundo lembra disso. Até o Lula fez aquele evento sugerindo que tinha escolhido a ministra Gleisi Hoffmann porque ela era mulher e assim facilitaria a conversa entre homens. Uma mulher bonita. Pegou mal, lembra dessa história? Pois é. Daí me aparece Lindenberg Farias encaminhando emendas para o Paraná, só que só tem um problema. Lindenberg Farias é do Rio de Janeiro. Os votos dele estão no Rio de Janeiro. Quem mora no Paraná é a esposa dele, Gleisi Hoffmann.
Estaria Lindbergh Farias encaminhando emendas a comando da Gleisi Hoffmann, que não tem a prerrogativa de caminhar emenda? Ou seja, aqui é exatamente o que o Flávio Dino acusa os presidentes de partido e o Valdemar Costa Neto, porém quem está fazendo é o Lindbergh Faria. E aí vem um agravante. É o Lindbergh Faria que se tornou hoje, no Brasil, o verdadeiro PGR. Tudo que ele manda o Alexandre de Moraes fazer, o Alexandre de Moraes faz. Inclusive, essa proibição do Flávio Dino de visitar o pai dele é um pedido do Lindbergh Faria. E a matéria? Assiste aí toma suas próprias conclusões. Deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias mandou 1,7 milhão em emendas parlamentares suas para 3 cooperativas do MST no Paraná. As entidades beneficiadas tinha que ser pro MST, né? Grupo terrorista, que é a base de apoio da Gleisi Hoffmann, tá? são base eleitoral da ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, que tem um relacionamento com Lindbergh desde 2020. Como Lindbergh não tem base eleitoral no Paraná, há a possibilidade de que esse dinheiro tenha sido destinado a pedido de Gleisi. A ministra deixou a Câmara dos Deputados em março deste ano para assumir o cargo de ministra do governo Lula. Os 1,7 milhão de Lindbergh foram executados no ano passado por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O valor enviado ao Paraná é 2,5 vezes maior do que o destinado por Lindbergh para o mesmo programa no seu próprio estado, Rio de Janeiro, que recebeu só 680 mil dele. Além do Paraná e do Rio, Lindbergh destinou recursos do PAA no Rio Grande do Sul, no valor de 896 mil. Isso faz do Paraná o estado que mais recebeu recursos de Lindbergh nessa rubrica. Eu te pergunto, por que um deputado federal está enviando emendas para outros estados e não o seu? Não tinha sido o próprio Flávio Dino que tinha proibido isso? Se eu não me engano, o Flávio Dino tinha proibido de um deputado, um parlamentar, enviar emendas para outros estados. As emendas foram divididas entre 3 cooperativas do MST no Paraná. A maior parte, 1.060.000, foi para a Cooperativa de Comercialização Camponesa do Vale do Ivaí, a Cocavi, em Jardim Alegre. Em abril passado, Gleisi Hoffmann participou de um evento no assentamento 8 de abril da Cocavi e destacou o trabalho da cooperativa em uma publicação nas redes sociais. A Gleisi participa de um evento no local, logo na sequência aparece a emenda do Lindbergh nesse mesmo local, no evento. Peraí, cara. Se teve bloqueio de bens do Valdemar, tem que bloquear tudo do Lindbergh e da Gleisi Hoffmann. Nós estamos enviando hoje para o Flávio Dino um pedido de investigação, um dossiê, para que seja investigado e as medidas sejam tomadas. Afinal de contas, Flávio Dino, você se tornou o nosso grande guerreiro da honestidade das emendas, da transparência das emendas. Se você mandou bloquear as contas do Valdemar por ter supostamente sugerido para a liderança e os deputados do seu partido que enviassem emendas para algumas prefeituras, o que dizer do caso do Lindbergh, que é um deputado federal que está enviando emenda para um outro estado que ele não tem base, que é a base da sua esposa, que não tinha emenda porque ela tinha abandonado o cargo de deputada para ser ministra. Busca apreensão na casa do Lindbergh. Imediatamente. A única forma do STF resgatar um pouquinho de credibilidade seria mandar fazer uma busca apreensão na casa do Lindbergh, pegar o celular dele e da Gleisi Hoffmann para ver qual é a conversa que os dois estavam tendo ali, que de repente dinheiro do Lindbergh começa a cair nas bases da Gleisi Hoffmann. Dinheiro público, dinheiro nosso, não é dele não, diga-se de passagem. E aí, Flávio Dino, vai agir ou vai continuar perseguindo só a direita? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!